Muito bem, resolução da prova da UPF vestibular de inverno de 2013, prova bem legal. Bom, aqui diz que o Honda Civic ele vai de 0 a 100 por hora em 10,2 segundos. Aí pede aceleração média. Cara, aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Essa questão é uma questão fácil, não é uma questão difícil. Só que em todas as provas da UPF, tu vai ver em quantas vezes eu vou fazer isso, tem mudança de unidade, né? Não pode ser 100 por hora. Qual é a velocidade inicial? Zero. Qual é a velocidade final? 100 km por hora. O que nós temos que fazer aqui? Dividir por 3,6. Isso vai dar 27,7 metros por segundo. Então, qual é que foi a variação da velocidade? De 0 para 27, então 27,7. Quanto tempo isso levou para acontecer? 10,2 segundos. Aí tu tá usando metros por segundo e segundos, vai dar metro por segundo ao quadrado, que é o que ele quer. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,7 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Questão simples, tá? Apenas uma mudancinha de unidade. Limpando. A questão 50 é uma questão um pouquinho mais elaborada, digamos assim, né? Porque tem gente que se atrapalha com Galileu Galilei e Newton, né? Na realidade, o Newton ele continuou os trabalhos do Galileu Galilei, né? Claro que o Galileu não usou os mesmos termos do Newton, mas uma coisa levou a outra. Newton diz assim: suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito. Ó, tu lança um corpo num plano horizontal sem atrito. Sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse plano com um movimento uniforme e perpétuo. O que ele está iniciando aqui? O princípio da inércia, né, pessoal? O que ele está dizendo aqui? Que o MRU, que se nenhuma força agir sobre o corpo, o MRU, um movimento uniforme, se perpetua, ele vai ser infinito. O que é isso? O princípio da inércia ou a primeira lei de Newton. Também não era uma questão difícil. A questão 51 é uma questão de cálculo, só que para variar o que nós temos? Mudança de unidade, né? A UPF é assim, pessoal. Diz aqui que se um corpo entrar no buraco negro, esse corpo passa a ter a mesma densidade do buraco. A Terra tem a massa de 10 na 24 quilogramas. Se fosse absorvida por um buraco negro de densidade 10 na 24 grama por centímetro cúbico, ocuparia um volume compatível ao. Então, ficou uma questão interessante, até porque tu vai ter que ver o volume e associar esse volume a algum desses elementos aqui, né, que são de tamanhos bem diferentes. Então, primeira coisa, densidade é massa sobre volume. O que nós temos que usar? Temos que usar as unidades todas iguais. Se eu for usar que a densidade é grama por centímetro cúbico, aqui eu tenho que usar grama. Pode até ser, então. Vou dizer que a densidade, então, é 10 na 24. Então, eu não posso botar que a massa na Terra é 10 na 24 quilogramas. O que a gente sabe? 1 quilograma são 1000 gramas. Né? Então, de quilograma para gramas, a gente multiplica por 1000. Ou multiplica por 10 na 3. Se a massa da Terra é 10 na 24 quilogramas, vezes 10 na 3, nós teremos 10 na 27 gramas. Então a massa da Terra é 10 na 27 gramas e eu quero saber o volume que ela vai ocupar dentro desse buraco negro. Então o volume vai ser 10 na 27 dividido por 10 na 24. Isso vai dar um volume de 10 na 3, que é 1000. Só que 1000 o quê? 1000 centímetros cúbicos, porque eu fiz em centímetro cúbico. Bom, qual desses elementos aqui vai ter um volume de 1000 centímetros cúbicos? Aqui que a galera pode ter se complicado, né? 1000 centímetros cúbicos é um monte. Cara, 1000 centímetros cúbicos é um quadrado, ou melhor, é um cubo, né? Vou fazer aqui em 3D. Para um cubo ter 1000 centímetros cúbicos,
qual é que tem que ser as dimensões das suas arestas? 10 centímetros, né? Se tu tiver um cubo que tenha 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de altura e 10 centímetros de espessura, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Esse cara é 1000 centímetros cúbicos. O que é um nêutron? Não, né? Uma gota de água. Imagina, uma gotinha de água, um negocinho, tá? Uma bola de futebol. Sim, uma bola de futebol aproximadamente caberia dentro desse cubo, né? Uma bola de futebol aproximadamente tem 10 por 10. 52. Um gaúcho, ao tomar chimarrão, utiliza-se um canudo de sucção denominado bomba. Pode-se afirmar corretamente que ao puxar o ar através dessa bomba, o gaúcho estará. Bom, essa questão eu considero bem fácil, porque é bem vista em todas as aulas, né? Tu enfia um canudo aqui, o que que acontece? Quando tu bota a boca aqui, o que que tu faz? Tu faz diminuir a pressão. Tu pega a pressão no interior do canudo e diminui ela. Diminuindo a pressão no interior do canudo, o que que acontece? Aqui fora do recipiente, tu tem a pressão atmosférica. Essa pressão no interior do canudo ficará inferior à pressão atmosférica e aí o líquido sobe pelo canudo. Então o gaúcho estará reduzindo a pressão dentro da bomba. Vou limpar, vamos para a próxima parte aqui. Bom, aqui nós temos que no laboratório de física, tu faz uma experiência, tu utiliza uma manivela para agitar 100 gramas de água contido num recipiente termicamente isolado. Cada volta da manivela, o estudante faz um trabalho de 0,1 joule, 1/10 de joule. Aí ele deu que uma caloria vale 4,2 joules, deu o calor específico da água, e ele diz que toda a energia vai ser absorvida pela água, quer dizer, um rendimento aqui de 100%. Ele quer saber o número de voltas para elevar a temperatura em 1 grau Celsius. Bom, se tu quer elevar a temperatura da água, nós estamos falando no famoso calor sensível. A quantidade de calor sensível é o que macete. Qual é a massa de água? 100 gramas. Olha as unidades. Se aqui é grama, aqui tem que ser grama. Caloria, grama, grau Celsius. Bom, se eu estou usando caloria, grama, grau Celsius aqui, minha resposta aqui vai ser em calorias, também tem que cuidar disso. Então o Czinho é 1 e a variação de temperatura também é 1 grau Celsius. Então, a quantidade de calor sensível que eu vou ter que transferir para a água são 100 calorias. Só que se uma caloria vale 4,2 joules, então vezes 4,2 joules, o que eu tenho aqui? 420 joules. A água recebe 420 joules. Só que cada volta da manivela dá para a água 1/10 de joule. Então bastaria aqui fazer uma regra de 3, ou fazer uma regra de 3 aqui, é só dividir, né? Tá. Uma volta da manivela, 0,1 joules, para te entregar 420 joules, X. O X nada mais vai ser do que 420 dividido por 0,1. O que é dividir por 0,1? Dividir por 0,1 é multiplicar por 10. Então o X vai dar 4.200 voltas. O aluno vai dar 4.200 voltas na manivela para fazer esse objetivo aí, atingir esse objetivo. A questão 54 também não é uma questão difícil, mas é uma questão técnica, tem que saber. O que é isso aqui, né? Isso aqui ela vai pegar um objeto no leito de um rio e ao tentar apanhá-lo, vê que o objeto não se encontra na posição que parecia estar. O objeto vai estar mais para baixo, né? Ela enxerga o objeto mais para cima. Como é que se chama isso aqui? Isso aqui se chama dióptero plano. Quem é que produz o dióptero plano? O dióptero plano é produzido pela mudança de direção que os raios de luz sofrem ao entrar na água. É a famosa refração. Então a resposta é Canadá, índices de refração diferentes para a água e para o ar. A questão 55 é uma questão técnica também, uma questão sobre campo magnético. Essa questão a gente poderia classificar ela como difícil, porque campo magnético sempre é uma coisa que resulta em dúvida. Bom, ele fala aqui sobre as linhas do campo. E aí, sobre essas linhas de indução são feitas as seguintes afirmações. São sempre perpendiculares ao vetor que representa o campo. Não. Nem linha de campo magnético, nem linha de campo elétrico são perpendiculares ao vetor que representa o campo. O vetor que representa o campo é sempre tangente à linha. Tangente, e não perpendicular.
Tu tem uma linha de um campo magnético, sei lá, o campo magnético é representado por uma linha assim. Se você quer desenhar o campo magnético, isso aqui que eu vou explicar aqui, ó, é igual para campo elétrico, tá? Se tu tem um ponto aqui, vamos supor, um ponto aqui e um ponto aqui, basta tu fazeres linhas tangentes a esses pontos. Isso aqui vai ser o campo nesse ponto, isso vai ser o campo nesse ponto, isso vai ser o campo nesse ponto. O vetor campo é sempre tangente à linha que representa esse campo. Então a 1 está fora. 2. Quando uma carga elétrica Q é abandonada em movimento com uma velocidade vetorial v perto de um ímã, a força gerada pela interação do campo com a carga num determinado ponto tem direção tangencial às linhas de indução e perpendicular à velocidade v. Se a direção aqui for tangencial, o que ele está dizendo? Que a força e o campo são tangentes. Não. Tanto é que existe a regra da mão direita. Força magnética, campo magnético e velocidade são ortogonais. Ortogonais. O que isso quer dizer? Se um está no eixo X, um está no eixo Y e outro está no eixo Z. Quer dizer, cada uma dessas grandezas, força, campo e velocidade, formam entre elas ângulos de 90. Tanto é que a regra da mão direita lá diz que se, por exemplo, o campo for para cima, a velocidade for para a direita, né? O campo está no eixo Y, a velocidade está no eixo X, por onde é que vai estar a força magnética? Bom, a força magnética ou vai ser um X, que é entrando, ou a força magnética vai ser uma bola, que é saindo, dependendo se for um elétron ou se for um próton. Então, nunca, se o campo é para cima, nunca a força magnética vai ser para cima, nunca vai ser tangente ao campo. Então a 2 também está fora. A 3 diz, nas regiões próximas aos polos de um ímã em forma de barra, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outro ponto. Sim, porque próximo dos polos do ímã o campo é mais intenso. Tu tem um ímã em forma de barra, polo norte e polo sul. Como é que é a representação magnética? Linhas fechadas que saem do polo norte, dão a volta e entram no polo sul. Então aqui o que acontece, né? A gente já está vendo só por aqui, não preciso nem mais desenhar a continuação, né? Aqui tu tem uma concentração de linhas, próximo do polo do ímã, a linha é concentrada, longe a linha vai se espalhando, quer dizer, aqui o campo é mais intenso, aqui o campo é mais fraco. Então a 3 está ok. E a 4 diz, as linhas de indução do campo gerado por uma corrente estabelecida em um fio condutor retilíneo e muito longo tem formato de circunferências concêntricas ao fio e um plano perpendicular a esse. Sim, se tu tem um fio condutor e esse fio condutor for percorrido por corrente elétrica I, pela regra da mão direita, né, o que acontece? O campo é circular ao redor do fio. O fio é sempre concêntrico, as linhas, né, tem como centro o fio. As linhas são concêntricas ao fio. Cadê aqui o coisa? A linha vai fazer assim, né? Ela vai dar a volta passando pelo fio. Se tu olhar esse desenho de frente, né, o fio vai ser uma bolinha aqui no meio e o campo magnético vai ser circular aqui ao redor do fio. E aí, pela regra da mão direita, tu vai determinar se gira no sentido horário ou se gira no sentido anti-horário. Então a 4 também está certa. Então a resposta é letra D, 3 e 4 apenas. Não é uma questão difícil, mas é uma questão técnica, tinha que saber para fazer. E a última da prova da UPF, então, é a 56. A 56 é o famoso consumo de energia elétrica, cai direto nas provas. O consumo de energia elétrica de um aparelho em uma oficina mecânica durante 20 dias é 150 kWh, né, a conta aqui que o cara pagou. Considerando que o referido aparelho funciona numa rede de 220 volts e permanece ligado 5 horas por dia, é possível afirmar que sua potência em watts é de... Bom, a energia elétrica consumida é potência vezes tempo. Essa é a fórmula que a RGE usa para calcular o nosso consumo de energia elétrica mensal. Diz que o consumo de energia elétrica foi de 150 kWh, olha a unidade, tu está usando quilowatt e o tempo em horas. A potência desse aparelho é o que eu quero saber. Qual é o tempo de funcionamento desse aparelho? Bom, aqui ficou fácil, né? Porque diz que ele funciona durante 20 dias, 5 horas por dia. Então o tempo de funcionamento é 20 vezes 5. Ao fazer 20 vezes 5, eu estou fazendo isso aqui em horas. Então vai me sobrar aqui uma potência em quilowatt. 20 vezes 5 são 100.
Então eu vou ter 150 dividido por 100, isso vai dar uma potência de 1,5 kW. Só que 1,5 kW equivale a 1.500 watts. Resposta letra A. Então beleza, pessoal, essa foi a prova da UPF aí agora, que foi ontem, né? Sábado, hoje é domingo. Espero que vocês tenham ido bem, não foi uma prova difícil, foi uma prova legal. Um abraço, tudo de bom.